tarde, senhores. Hoje vamos falar sobre vozes verbais, né? Voz ativa e voz passiva dentro da língua inglesa, né? A voz, ela tem relação com o sujeito e o seu complemento. Quando o sujeito ele está executando uma ação, ele é um sujeito ativo. Então, teremos aí uma voz ativa, aquela a qual o sujeito executa, faz, é responsável pela ação. Em contrapartida, se o sujeito receber essa ação, ele for a pessoa que recebe a ação, ele passará a ser um sujeito paciente. Logo, nesse contexto, a voz passa também a ser paciente. Vamos olhar aqui os exemplos para facilitar o entendimento. Somebody built a house in 1960. Alguém construiu uma casa em 1960. Percebam que o verbo construir, ele está se referindo a alguém, ou seja, alguém fez a ação de construir, ou seja, o sujeito é responsável pela ação. Nesse caso, nós temos voz ativa, onde somebody é o sujeito, built é o verbo no passado, a house é o objeto que foi construído e 1960 o adjunto adverbial de tempo. Agora, a mesma oração escrita na forma passiva. This house, agora o que era objeto passou a ser o sujeito paciente, was built, foi construída em 1960. Então a estrutura ela se inverteu. O que era objeto passou a ser sujeito e o que era sujeito passará a ser um agente da passiva. Eu poderia concluir aqui: This house was built in 1960 by somebody. Ok? To be mais o participle é a fórmula da voz passiva, tudo bem? Sempre vai haver um verbo to be auxiliando o verbo principal na sua forma de particípio, tá? Olha outro exemplo aqui embaixo, ó. Shakespeare wrote Hamlet. Hamlet é uma obra, um livro escrito por Shakespeare, que conta a história de um homem que quer se vingar da madrasta, etc. Ter matado seu pai. Então, Shakespeare foi o responsável por escrever, certo? Então, Shakespeare, ele está fazendo a ação de escrever. Logo, ele é o sujeito ativo, porque ele faz a ação. E Hamlet é o objeto, aquilo que foi escrito. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o sujeito, o verbo e o predicado. Importante notar que esse verbo está no passado. Tá? Agora, olha essa mesma oração na sua forma passiva. Hamlet was written by Shakespeare. Agora nós temos aqui o que era objeto transformado em sujeito. Hamlet, que era objeto, virou sujeito paciente. Verbo to be, mais o verbo principal no particípio. Was written. Percebam que o was aqui está no passado, porque a voz passiva mantém o mesmo tempo verbal da voz ativa. E o Shakespeare, que era sujeito, passou a ser agente da passiva. Dos três aspectos, afirmativo, negativo e interrogativo, os quais a oração pode aparecer, né? Pode apresentar tanto a forma afirmativa, quanto negativa, quanto interrogativa. A forma afirmativa não temos nenhum mistério. Sujeito, verbo principal, verbo auxiliar, verbo principal no particípio e o seu complemento. Na negativa nós temos o sujeito, verbo auxiliar, presença do not, essa é a grande diferencial da negativa para a afirmativa, e o seu complemento. E na interrogativa, a posição do verbo auxiliar é antes do sujeito. Só você pegar o verbo auxiliar e colocar ele antes do sujeito para formar a negativa. Então, has the house been painted regularly? Ok? Então, the house has been painted regularly seria a afirmação. A casa tem sido pintada regularmente. A casa não tem sido pintada regularmente, então, uma forma negativa. E por último, a casa tem sido pintada regularmente? Já para fazer a pergunta.
Além do verbo to be como auxiliar, eu também posso utilizar para formar voz passiva os auxiliares can, could, would e would have. Então, eu tenho aqui 4 exemplos utilizando esses outros auxiliares para formar a voz passiva. This bird can be seen in the topics. Esse pássaro pode ser visto nos tópicos. This painting could be sold for a good price. Esta pintura poderia ser vendida por um bom preço. The house would be painted this year. A casa iria ser vendida este ano. E the cake would have been made if we had all the ingredients. O bolo teria sido feito se tivéssemos todos os ingredientes. Então, além do verbo to be como auxiliar, eu também posso ter a presença dos auxiliares can, could, would e would have. Agora, sobre as transformações dentro dos tempos verbais, tá? Então, vamos começar aqui com essa oração como base, né? Joe paints the house every year. Joe pinta a casa todos os anos. Então, todo ano ele pinta a casa, né? Essa será a nossa oração base que nós iremos ir modificando conforme formos passando de tempo em tempo. Então, no Simple Present, mantém essa aqui, já está no Simple Present, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar o verbo to be na sua forma am, is ou are, mais o verbo principal no particípio. Então, qual é o objeto? A casa, né? O Joe pinta. Aqui o Joe é o sujeito, verbo, objeto. O que é pintado? A casa. Então, na voz passiva, que era objeto direto, passa a ser sujeito paciente. Então, the house, verbo to be. The house não é it. Então, it is. Então, the house is painted by Joe, ou seja, o que era sujeito vira agente da passiva, every year, adjunto adverbial de tempo. Já no present progressive, que seria o present continuous, a gente tem que adaptar a oração, né? Aqui Joe paints the house every year, vira Joe is painting the house. Joe está pintando a casa. Essa agora virou a nossa oração. Então, para passar essa Joe is painting the house para o present progressive, eu preciso usar o verbo to be na sua forma am, is ou are, mais being, mais o particípio. Então, objeto é a casa, vira sujeito paciente. The house, não é it is being painted by Joe. A diferença, né, do simple present para o present progressive é a presença do being, ok? Então, você está na dúvida lá, olhou para a oração, viu essa palavrinha aqui, being, quer dizer que essa voz passiva está no presente continuous ou no present progressive, tanto faz um nome ou outro. No simple future, ficará Joe will paint the house, certo? E aí, para transformarmos na sua forma passiva, o que será pintado? A casa, que era objeto direto, vira sujeito paciente. The house will be painted by Joe. Ok? Então, só precisaria acrescentar o will be, mais o verbo principal no particípio. Ainda dentro do futuro, nós temos o be going to, né? Que é aquele futuro que é uma certeza que vai acontecer, né? É já algo que é quase um fato consumado, né? Então, quando eu uso going to, eu terei o verbo to be na forma am, is ou are, mais going to be, mais o participle. Então, the house, não é it is going to be painted by Joe. Então, a casa será pintada pelo Joe. Facinho assim. Present perfect. E aí eu terei has ou had, que é o verbo to be, né? Mas o been, mais o verbo principal no participle, no particípio. The house. Has eu uso para he, she, it. Have para os demais pronomes. Então, the house posso substituir por it. Então, the house has been
painted by Joe. A casa tem sido pintada pelo Joe. No passado agora, passado simples, simple past, usarei o verbo to be na sua forma passada. He, she, it, was. E were para os demais pronomes, tá? E o I também, perdão. I, he, she, it. E o participle. The house é it, então it was. The house was painted by Joe. A casa foi pintada pelo Joe. Passado simples, fácil. Passado progressivo ou passado contínuo, né? Was ou were, a única diferença do passado contínuo progressivo para o passado simples é a presença do being, assim como no presente, lembra? Então, was, were mais being, mais o verbo principal no particípio. The house was being painted. A casa estava sendo pintada pelo Joe. Past perfect, ou passado perfeito, eu terei o had been, mais o verbo principal no particípio. Então, the house had been painted by Joe. A casa tinha sido pintada pelo Joe. Por último, mas não menos importante, teremos o future perfect, que será formado por will have been, mais o verbo principal, o particípio. Aqui eu tomei a liberdade de modificar a oração, tá? Agora a oração base será: by the next week, Joe will have painted the house. Até semana que vem, Joe terá pintado a casa. Para transformarmos para a voz passiva, o Joe, que é sujeito, se tornará o agente da passiva, e o que foi pintado é a casa, se tornará o sujeito. Então, by the next week, até a próxima semana, a casa terá sido pintada. Tudo bem? Então aqui a gente fecha as transformações da voz ativa para a voz passiva em todos os tempos verbais. E vamos seguir. Agora, algumas observações que são interessantes de serem comentadas. A primeira observação é com relação ao uso do verbo to get em algumas orações. William got promoted last week. William foi promovido semana passada. O importante é notar aqui que quando eu uso o verbo to get nessas orações, eu estou usando uma linguagem informal, ok? Então, se fosse escrever de acordo com a norma culta da língua, eu precisaria usar o verbo to be, was, tá? Então, William was promoted last week é formal e William got promoted last week informal. E, diferente do português, que temos a voz passiva sintética e a voz passiva analítica, no inglês só existe uma forma de voz passiva. Então, quando eu escrevo honey is sold here. Honey is sold here. Eu posso traduzir tanto como vende-se mel aqui, como mel é vendido aqui. As duas formas são permitidas, né, na tradução, visto que no português nós temos dois tipos de voz passiva e no inglês somente um. Tudo bem? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.